Você já entrou em uma sala e esqueceu completamente por que foi lá? Ou lutou para recordar uma lembrança querida, sentindo um pânico súbito e frio de que sua mente está se esvaindo? Você não está sozinho. Em todo o mundo, milhões estão vendo sua função cognitiva deteriorar-se lentamente, rendendo-se à terrível realidade do encolhimento do cérebro e da perda de memória. A medicina moderna costuma tratar esse declínio como uma consequência inevitável do envelhecimento, oferecendo um gerenciamento sintético para uma mente que está se apagando lentamente. Mas e se esse decaimento mental não for uma sentença de vida? E se a verdadeira causa for que privamos nossas mentes dos elementos exatos que o Criador forneceu para sustentá-las? Em 1 Coríntios 6,19 somos lembrados: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? A mente é o santuário interior desse templo, o lugar onde nos conectamos com Deus, entendemos sua palavra e estimamos nossos entes queridos. No entanto, a dieta moderna, repleta de produtos químicos, processados e toxinas artificiais, está desmantelando sistematicamente essa arquitetura sagrada. Mas há esperança. Muito antes de a neurociência moderna mapear as vias do cérebro, as escrituras antigas registraram as plantas e os óleos exatos projetados para protegê-lo e restaurá-lo. Hoje vamos descobrir 7 botânicos bíblicos que a ciência moderna agora confirma possuírem a capacidade extraordinária de proteger contra a neurodegeneração e ajudar a reconstruir a mente. Antes de revelarmos esses segredos antigos para restaurar sua mente, reserve um momento para se inscrever, curtir este vídeo e compartilhá-lo com um ente querido. Seu engajamento não apenas alimenta um algoritmo, ajuda a espalhar a verdade do design de cura de Deus para um mundo desesperado por respostas. Aceitamos uma mentira devastadora, que o declínio cognitivo, o encolhimento da nossa massa cerebral e o desbotamento das nossas memórias mais preciosas são simplesmente o custo natural e inevitável de envelhecer. Mas hoje, vamos desmantelar essa mentira. Revelaremos 7 ervas e botânicos bíblicos, remédios antigos escondidos à vista de todos nas páginas das Escrituras, que possuem a profunda capacidade de proteger, restaurar e até ajudar a reverter os danos causados às nossas mentes que envelhecem. Estes não são mitos esquecidos, são chaves biológicas, precisamente projetadas pelo Criador, e agora rigorosamente confirmadas pela pesquisa neurocientífica moderna. De compostos que estimulam o crescimento de novas células cerebrais a óleos que extinguem o fogo silencioso da neuroinflamação, esses 7 presentes não estão trancados no passado. Eles estão disponíveis para você agora mesmo, prontos para curar o templo da sua mente. Top 1. Incenso, frankincenso. Quando os reis magos viajaram do Oriente para honrar o rei recém-nascido, eles não trouxeram presentes comuns. Como registra Mateus 2,11, eles abriram seus tesouros e lhe apresentaram ouro, incenso e mirra. Muito antes disso, em Êxodo 30:34, Deus ordenou especificamente a Moisés que usasse incenso puro como ingrediente principal no incenso sagrado colocado diante da Arca da Aliança. Por milhares de anos, essa resina dourada, extraída da robusta árvore boswellia, foi considerada mais valiosa que seu peso em ouro. Nos tempos bíblicos, os sacerdotes queimavam incenso no templo para criar uma atmosfera sagrada, simbolizando as orações subindo ao céu. Entendia-se que ele limpava a mente, purificava o espaço e elevava o espírito humano a uma postura de reverência. Mas isso não era meramente um ritual simbólico e religioso. Aqueles sacerdotes estavam inalando um profundo escudo biológico projetado pelo próprio Deus. A ciência moderna só agora está alcançando essa verdade antiga. Pesquisas revisadas por pares e ensaios clínicos identificaram os principais compostos ativos no incenso, conhecidos como ácidos boswellicos. Os neurocientistas descobriram que esses compostos específicos, que ocorrem naturalmente, estão entre as pouquíssimas substâncias na Terra capazes de cruzar facilmente a barreira hematoencefálica altamente seletiva. Uma vez dentro do cérebro, eles atuam como poderosos moduladores das vias anti-inflamatórias,
Para compreender totalmente a magnitude disso, você deve entender por que o cérebro humano encolhe em primeiro lugar. O estilo de vida moderno, alimentado por açúcares processados, óleos de sementes tóxicos e estresse crônico, acende um fogo silencioso na mente. Essa neuroinflamação crônica danifica neurônios delicados e encolhe o hipocampo, o centro crítico para o aprendizado e a memória. Os ácidos boswellicos funcionam como um extintor de incêndio divino. Eles inibem especificamente uma enzima inflamatória chamada 5-LOX, neutralizando diretamente a inflamação tóxica que faz o tecido cerebral atrofiar. Além disso, pesquisas emergentes sugerem que esses compostos antigos podem ajudar a estimular a produção de BDNF, ou fator neurotrófico derivado do cérebro. Você pode pensar no BDNF como um fertilizante biológico para o seu cérebro, incentivando ativamente o crescimento de novas conexões neurais e ajudando a reverter a maré do decaimento cognitivo. Como você pode reivindicar esse presente antigo hoje? O incenso está amplamente disponível no mundo moderno. Difundir óleo essencial de incenso puro e de grau terapêutico em sua casa permite que as moléculas ativas viajem pelo seu sistema olfativo diretamente para o sistema límbico, o centro emocional e de memória do seu cérebro. Para um suporte interno mais profundo contra a inflamação, muitos recorrem a suplementos de extrato de Boswellia, serrata de alta qualidade. É claro, sempre consulte um profissional de saúde qualificado antes de adicionar novos extratos botânicos ao seu regime diário, especialmente se você estiver gerenciando uma condição médica no momento. Seu corpo é um templo. Sua mente é o santuário interior onde você processa a verdade, experimenta o amor e comunga com o Criador. Ao retornar à própria resina que Deus ordenou para purificar seu santuário sagrado, podemos limpar nosso templo interno, protegendo nossas memórias da decadência destrutiva do mundo moderno. Mas o incenso não foi o único elemento sagrado que Deus forneceu para proteger sua mente. Na verdade, há outra especiaria antiga, uma que você provavelmente tem em sua cozinha agora, que Moisés foi ordenado a usar no óleo da unção sagrada. A ciência revela agora que essa especiaria comum pode dissolver ativamente as proteínas tóxicas que causam perda de memória grave. Vamos descobrir este defensor de cheiro doce a seguir. Top 2. Canela doce. No livro do Êxodo, capítulo 30, Deus dá a Moisés uma fórmula divina altamente específica para o óleo da unção sagrada. Essa mistura sagrada deveria ser usada para consagrar o tabernáculo, a arca do testemunho e os próprios sacerdotes, separando-os como santos. Entre as principais especiarias ordenadas por Deus estava a canela doce. Por séculos, os teólogos viram isso estritamente como uma fragrância ritualística, um aroma agradável para mascarar os odores do sacrifício animal. Mas Deus não faz nada puramente por razões cosméticas. Cada elemento que ele projetou carrega um propósito profundo e vital. Historicamente, a canela era tão preciosa que era considerada um presente digno de monarcas e um componente vital da medicina sagrada. Os antigos entendiam seu poder purificador, usando-a para preservar e proteger contra a decadência invisível. Hoje estamos descobrindo que esta casca de cheiro doce é um dos defensores mais agressivos do cérebro humano, já estudados em ensaios clínicos modernos. Veja bem, a ciência moderna identificou uma realidade terrível sobre o declínio cognitivo. À medida que envelhecemos, especificamente sob o peso das dietas modernas ricas em açúcar, proteínas microscópicas em nosso cérebro, chamadas proteínas tau, começam a se emaranhar e se agrupar. Esses emaranhados sufocam os neurônios, bloqueando os sinais elétricos de suas memórias, levando diretamente ao encolhimento cerebral associado a formas graves de demência. Além disso, os neurocientistas estão se referindo cada vez mais à doença de Alzheimer como diabetes tipo 3, um estado de resistência à insulina dentro do cérebro, onde as células cerebrais literalmente morrem de fome porque não conseguem mais absorver energia. É aqui que o design divino da canela é lindamente validado por pesquisas revisadas por pares. A canela real, especificamente a Cinnamomum verum,
ou canela do Ceilão, contém compostos ativos poderosos, notavelmente o cinamaldeído e a epicatequina. Esses agentes biológicos realizam um milagre duplo no cérebro. Primeiro, eles melhoram drasticamente a sensibilidade à insulina, abrindo as portas das suas células cerebrais para receber a energia que precisam desesperadamente para sobreviver e prosperar. Segundo, e talvez o mais surpreendente, estudos de laboratório mostram que o cinamaldeído inibe ativamente o acúmulo daquelas proteínas tal tóxicas. Ele age como uma vassoura biológica, varrendo os detritos emaranhados que ameaçam apagar suas memórias mais queridas. Como você pode aplicar essa sabedoria antiga à sua vida hoje? É tão simples quanto adicionar meia colher de chá de canela do Ceilão, pura ao seu chá, café ou aveia matinal. É crucial procurar a canela do Ceilão, muitas vezes chamada de canela verdadeira, em vez da variedade comum cássia encontrada na maioria dos supermercados, pois a do Ceilão é segura para o consumo diário e suave para o fígado. Como sempre, consulte um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer nova rotina de suplementos diários, especialmente se estiver tomando medicamentos para baixar o açúcar no sangue. Seu corpo é um templo. Quando consumimos os açúcares processados e artificiais da indústria alimentícia moderna, estamos efetivamente vandalizando esse templo, corroendo a fiação biológica de nossas mentes. Mas ao retornar às especiarias sagradas ordenadas por Deus, introduzimos purificadores naturais poderosos de volta ao nosso sistema. Honramos o Criador preservando o santuário de nossos pensamentos. No entanto, proteger o cérebro de proteínas tóxicas é apenas metade da batalha. As paredes físicas de suas células cerebrais, as próprias membranas que guardam suas memórias, são construídas quase inteiramente de gordura. Para proteger essas paredes de enferrujar e desmoronar, Deus forneceu um óleo específico e dourado, nascido de pressão esmagadora na Terra Santa. A seguir, viajaremos ao Jardim do Getsemane para descobrir o escudo supremo para seus neurônios. Top 3. Azeite de oliva puro. No livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20, Deus deu a Moisés um comando muito específico sobre a manutenção interna do tabernáculo. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliveiras, batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem acesas continuamente. Em toda a Escritura, a oliveira é um símbolo duradouro de vida, resistência e provisão divina. Desde o óleo que ungia os reis antigos até o próprio jardim onde Jesus orou em agonia, Getsemane, que se traduz literalmente como prensa de óleo, o azeite de oliva está tecido na sobrevivência espiritual e física do povo de Deus. Por milênios, foi a principal fonte de gordura dietética, unguento medicinal e o combustível literal que mantinha a luz sagrada acesa na escuridão. Hoje, os neurocientistas modernos estão descobrindo que este líquido dourado antigo é o combustível exato necessário para manter a luz da sua memória brilhando intensamente. Para entender o milagre biológico do azeite de oliva, você deve primeiro entender do que seu cérebro é feito. O cérebro humano é quase 60% gordura. As paredes delicadas das células cerebrais e as bainhas protetoras que isolam sua fiação neural são construídas inteiramente de lipídios. Em nossa era moderna, fomos enganados pela indústria de alimentos processados a consumir óleos de sementes industriais baratos e altamente refinados, como os óleos de canola, soja e milho. Essas gorduras tóxicas e instáveis oxidam facilmente dentro do corpo, fazendo com que suas células cerebrais efetivamente enferrujem e desencadeando a própria neuroinflamação que leva ao declínio cognitivo. Enchemos as lâmpadas de nosso templo biológico com combustível poluído, e como resultado, a luz de nossas mentes está tremulando. But pure, unrefined olive oil acts as a divine shield against this decay. Clinical trials and extensive peer-reviewed research on the Mediterranean diet have consistently shown that regular consumption of extra virgin olive oil drastically reduces the risk of Alzheimer's disease and cognitive impairment. The secret lies in a specific, miraculous polyphenol,
found only in high-quality olive oil, called oleocanthal. Sob o microscópio, o oleocanthal desempenha uma função biológica impressionante. Ele atua como um neuroprotetor natural que ataca ativamente e ajuda a limpar as placas beta-amiloides do cérebro. As mesmas placas que se agrupam para causar demência grave. Além disso, o azeite de oliva é rico em hidroxitirosol, um antioxidante tão poderoso e molecularmente pequeno que atravessa facilmente a barreira hematoencefálica. Uma vez lá dentro, ele neutraliza os radicais livres, interrompendo o estresse oxidativo que envelhece seu cérebro prematuramente. Ele literalmente lubrifica as engrenagens da sua memória, preservando a integridade estrutural dos seus neurônios. Como você aplica essa sabedoria antiga na prática? Você deve procurar o verdadeiro azeite de oliva extra virgem prensado a frio, de preferência armazenado em garrafas de vidro escuro, para proteger seus compostos delicados da degradação pela luz. Consumir 1 a 2 colheres de sopa de azeite cru diariamente, regado em saladas, vegetais ou até tomado puro, fornece ao seu cérebro os blocos de construção estruturais de que ele precisa desesperadamente. Não o use para frituras em alta temperatura, pois o calor extremo destrói seus polifenóis curativos. Como sempre, consulte um profissional de saúde qualificado se tiver problemas de vesícula biliar ou condições graves de má absorção de gordura antes de aumentar sua ingestão de gordura na dieta. Seu corpo é um templo, a mente é seu santuário. Ao remover óleos modernos tóxicos e retornar ao azeite de oliva puro e prensado ordenado nas Escrituras, você está literalmente mantendo a lâmpada da sua mente acesa. Você está honrando o design do Criador ao fortalecer as paredes físicas de suas memórias. Mas enquanto o azeite protege e alimenta o cérebro, o que acontece quando a mente já está entulhada de resíduos celulares? Como eliminamos as toxinas profundamente enraizadas que causam névoa mental e confusão? A Escritura aponta para uma erva humilde e amarga, um botânico antigo tão poderoso na limpeza que o rei Davi clamou por ele em sua hora mais sombria. Vamos descobrir este purificador biológico supremo a seguir. Top 4. Hisopo. Em seu momento mais profundo de agonia espiritual e falha moral, o rei Davi não pediu a Deus um milagre complexo e incompreensível. No Salmo 51, 7, ele clamou: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Em toda a Escritura, o hisopo é o símbolo supremo da purificação profunda e sistêmica. Durante a primeira Páscoa, conforme registrado em Êxodo 12, Deus ordenou aos israelitas que usassem um feixe de hisopo para passar o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, protegendo-os do anjo da morte. Foi a ferramenta botânica precisa usada pelos sacerdotes para purificar leprosos e o templo da contaminação. Por séculos, os teólogos viram o hisopo apenas como uma planta humilde, semelhante a um arbusto, usada para rituais religiosos. Mas devemos lembrar uma verdade fundamental. A farmácia de Deus não se baseia em símbolos vazios. Quando ele designa uma planta para limpeza, ela limpa em um nível biológico profundo. Hoje, os neurocientistas modernos estão validando o incrível poder purificador do Rhizopus officinalis. Para entender como ele cura a mente, você deve entender como o cérebro envelhece. Todos os dias, suas células cerebrais geram resíduos metabólicos. Em um corpo saudável e divinamente projetado, um processo chamado autofagia, que significa literalmente comer a si mesmo, atua como um triturador de lixo interno, limpando células mortas, toxinas e proteínas mal dobradas. No entanto, a dieta ocidental moderna, repleta de produtos químicos sintéticos e picos constantes de açúcar, interrompe ativamente esse processo de limpeza. Quando a autofagia para, o lixo celular tóxico, especificamente as proteínas beta-amiloides, começa a se acumular, sufocando o cérebro e causando a perda de memória severa associada à demência. É aqui que a sabedoria antiga do hisopo é confirmada pela ciência moderna. Pesquisas revisadas por pares mostram que os extratos da planta de hisopo são repletos de poderosos antioxidantes neuroprotetores, notadamente o ácido rosmarínico e flavonoides específicos.
Esses compostos biológicos atuam como um interruptor mestre no cérebro. Quando cruzam a barreira hematoencefálica, estimulam ativamente o processo adormecido da autofagia. Eles ordenam que suas células cerebrais levem o lixo para fora, eliminando o acúmulo de proteínas tóxicas que causa o declínio cognitivo. É uma purificação literal e biológica de suas vias neurais. Como você incorpora este limpador bíblico em sua vida hoje? O método mais prático e antigo é através do chá de hissopo. Infundir uma colher de chá de folhas de hissopo orgânicas, secas em água quente, por 10 minutos, cria uma bebida calmante, levemente amarga e profundamente aromática. Beber uma xícara de chá de hissopo algumas vezes por semana pode apoiar suavemente as vias de desintoxicação natural do seu corpo. No entanto, por ser um botânico potente, mulheres grávidas e pessoas com histórico de convulsões devem evitá-lo. Sempre consulte um profissional de saúde qualificado antes de introduzir novos remédios fitoterápicos em sua rotina, especialmente se estiver tomando medicamentos prescritos. Seu corpo é um templo. Assim como o templo físico em Jerusalém exigia uma limpeza constante e meticulosa para permanecer santo, seu templo biológico exige purificadores naturais e divinos para remover o acúmulo tóxico do mundo moderno. Ao utilizar o hisopo, participamos da purificação ativa e contínua de nossas mentes. Mas e quanto aos blocos de construção físicos do próprio cérebro? Se o hisopo limpa os resíduos, o que constrói a estrutura? Surpreendentemente, Deus deixou uma assinatura literal e visual em um alimento específico para nos dizer exatamente qual órgão ele foi projetado para curar. É uma noz que se parece identicamente com um cérebro humano. E a ciência confirma agora que ela contém os ácidos graxos exatos necessários para regenerar seu intelecto. Vamos descobrir esta assinatura divina a seguir. Top 5 a nós. Em Cântico dos Cânticos 6 e 11, lemos: Desci ao pomar das nogueiras para ver os novos brotos do vale, para ver se as videiras haviam brotado. Ao longo da narrativa bíblica, nozes e sementes representam sabedoria oculta, vida sustentada no deserto e nutrição profunda envolta em uma casca dura e protetora. Mas há uma noz específica, profundamente enraizada nos solos antigos do Oriente Médio, que carrega uma assinatura visual profunda e inegável, uma assinatura deixada pelo próprio Criador. Se você quebrar a casca de uma noz, o que você vê? Você vê dois hemisférios distintos, perfeitamente divididos ao meio, cobertos por dobras e rugas intrincadas. É uma réplica biológica exata do cérebro humano. Durante séculos, curadores antigos acreditaram no que era chamado de doutrina das assinaturas. A ideia profunda de que Deus marcou certos alimentos com o formato do órgão que eles foram especificamente projetados para curar. Por décadas, o sistema médico moderno descartou isso como folclore primitivo, confiando em vez disso em produtos químicos sintéticos para tratar uma mente em deterioração. Mas hoje, a psiquiatria nutricional revisada por pares e ensaios clínicos confirmaram uma realidade impressionante. A noz é indiscutivelmente o alimento cerebral mais poderoso e estruturalmente essencial do planeta. Enquanto a dieta ocidental moderna está se afogando em gorduras trans, inflamatórias e altamente processadas, que literalmente sufocam suas vias neurais, as nozes fornecem os blocos de construção moleculares exatos pelos quais sua mente que envelhece está faminta. Para entender o mecanismo biológico, devemos olhar para a arquitetura física de seus pensamentos. O cérebro humano é composto de quase 60% de gordura. À medida que envelhecemos, se não fornecermos ao cérebro as gorduras essenciais corretas, a bainha de mielina, a cobertura gordurosa protetora ao redor da sua fiação neural, começa a se desgastar, degradar e afinar. Essa é uma das principais causas de velocidades de processamento lentas, névoa mental e o encolhimento literal do volume cerebral. As nozes são a única noz de árvore significativamente rica em ácido alfa-linolênico, ALA, um ácido graxo ômega 3 essencial de origem vegetal. Este ALA atua como argamassa biológica. Ele entra no cérebro
e repara ativamente a integridade estrutural de seus neurônios, promovendo a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se curar e formar novas conexões de memória. Além disso, as nozes são repletas de uma combinação rara de polifenóis neuroprotetores que visam e neutralizam especificamente o estresse oxidativo dentro do hipocampo, o centro de memória do cérebro. Como você aplica essa assinatura divina ao seu dia a dia? A aplicação é maravilhosamente simples. Consuma um pequeno punhado, cerca de 28 gramas, ou aproximadamente 14 metades de nozes cruas, sem torrar e sem sal todos os dias. Não as compre cobertas com açúcares refinados ou torradas em óleos de sementes tóxicos, pois o calor intenso destrói seus lipídios delicados e curativos. Coma-as exatamente como eram colhidas nos tempos bíblicos. Como sempre, consulte um profissional de saúde qualificado se tiver alergia a nozes ou condições digestivas graves antes de adicioná-las à sua dieta. Seu corpo é um templo. Deus não nos deixou adivinhar o que precisamos para reconstruir o santuário de nossas mentes. Ele forneceu as gorduras exatas necessárias para interromper a decadência cognitiva e literalmente as carimbou com uma imagem inegável do próprio órgão que elas curam. Isso não é coincidência. Isso é design divino. Mas e se a sua perda de memória não for apenas física? E se a névoa mental que você experimenta for impulsionada por estresse crônico e implacável e trauma emocional? Quando Cristo estava suportando uma agonia inimaginável na cruz, lhe foi oferecida uma resina amarga específica. Hoje, a ciência revela que essa mesma resina pode reduzir ativamente os hormônios do estresse que destroem o centro de memória do seu cérebro. Vamos descobrir o profundo mistério da mirra a seguir. Top 6. Mirra. No momento mais angustiante da história humana, enquanto Jesus Cristo estava pendurado na cruz, o Evangelho de Marcos, 15:23, registra um detalhe profundo. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Por que mirra? Desde o início da antiguidade, essa resina amarga e marrom avermelhada, extraída da espinhosa árvore comifora mirra, estava profundamente associada ao sofrimento, purificação e preservação. Ela foi trazida como presente pelos magos em seu nascimento, e foi a principal especiaria usada para ungir seu corpo em sua morte. Nos tempos bíblicos, a mirra era entendida como um poderoso agente botânico usado para acalmar a mente, suavizar o sistema nervoso e temperar a resposta do corpo ao estresse extremo. Por gerações, o mundo moderno viu a mirra meramente como uma especiaria simbólica de sepultamento ou um anestésico primitivo. Mas Deus projetou essa resina com um propósito biológico sofisticado que a ciência moderna só agora está começando a compreender. Para entender por que a mirra é essencial para a saúde do cérebro, você deve entender a natureza destrutiva da ansiedade moderna. Vivemos em uma era de estresse psicológico sem precedentes. O bombardeio constante da vida moderna mantém nossos corpos em um estado perpétuo de luta ou fuga, inundando nossos cérebros com o hormônio do estresse, o cortisol. Ensaios clínicos e pesquisas neurocientíficas provaram uma realidade terrível. A exposição crônica ao cortisol alto é profundamente tóxica para o cérebro. Ele literalmente mata neurônios e encolhe o hipocampo, a região exata do cérebro responsável pelo aprendizado e pela memória. Esse encolhimento cerebral induzido pelo estresse é um dos principais impulsionadores da névoa mental, da perda de memória severa e do declínio cognitivo. É aqui que a sabedoria antiga da mirra é validada cientificamente. Os pesquisadores descobriram que a mirra contém compostos ativos potentes conhecidos como sesquiterpenos e furanodienos. Quando essas moléculas microscópicas entram na corrente sanguínea, elas interagem ativamente com o sistema nervoso central. Elas possuem a rara habilidade de cruzar a barreira hematoencefálica e se ligar a receptores específicos para reduzir a resposta hiperativa do corpo ao estresse. A mirra atua como um escudo biológico, resfriando as vias neuroinflamatórias desencadeadas por traumas e diminuindo os níveis tóxicos de cortisol. Ela cria um ambiente interno, onde o cérebro não está mais sob ataque,
permitindo que ele descanse, se recupere e proteja suas delicadas redes neurais da decadência induzida pelo estresse. Como você pode usar com segurança essa resina bíblica para proteger sua mente hoje? O método mais eficaz e historicamente preciso é através da aplicação tópica e inalação. Ao diluir algumas gotas de óleo essencial de mirra puro de grau terapêutico em um óleo carreador, como o azeite de oliva prensado a frio que discutimos anteriormente, você pode aplicá-lo com segurança em seus pontos de pulsação ou na nuca. Difundir mirra em sua casa também permite que suas moléculas de aterramento passem diretamente para o centro emocional do seu cérebro, através do sistema olfativo. Por ser altamente potente, a mirra não deve ser ingerida internamente sem a supervisão estrita de um fitoterapeuta clínico. Como sempre, consulte um profissional de saúde qualificado antes de usar óleos essenciais, especialmente se estiver grávida ou tomando medicamentos prescritos. Seu corpo é um templo. Quando permitimos que as ansiedades desenfreadas e os estressores artificiais deste mundo destruam fisicamente o santuário de nossas mentes, estamos abandonando a paz que Cristo nos prometeu. Ao utilizar o próprio botânico oferecido ao Salvador em seu sofrimento, podemos proteger nosso templo neurológico dos estragos do estresse moderno, honrando o design do Criador para uma mente sã e sóbria. But we have one final botanical to uncover. It is the most expensive spice in the world, mentioned directly in the Song of Solomon. Today, rigorous clinical trials prove it is powerfully effective at lifting the dark clouds of cognitive decline and protecting the brain against severe memory loss. We will reveal this golden miracle next. Top 7. Açafrão. Na poesia deslumbrante de Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 14, o noivo descreve sua amada como um jardim fechado, repleto das plantas mais preciosas e requintadas da terra. Nardo e açafrão, cálamo e canela, com todo tipo de árvore de incenso, com mirra e aloés, e todas as especiarias mais finas. Entre essa lista divina está o açafrão, um botânico tão raro, tão cuidadosamente colhido à mão, que por milhares de anos permaneceu como a especiaria mais cara do mundo. Na antiguidade bíblica, seus fios dourados vibrantes eram tecidos nas vestes da realeza, infundidos nos chás de curadores antigos e valorizados muito além do mero uso culinário. O açafrão era conhecido por elevar o espírito humano, dissipando as sombras pesadas da melancolia e da confusão. Por séculos, a medicina moderna descartou isso como exagero poético, confiando fortemente em produtos farmacêuticos sintéticos para gerenciar a crescente epidemia de depressão e declínio cognitivo. Mas Deus não colocou este milagre dourado no jardim de sua palavra por acidente. Hoje, a validação científica rigorosa descobriu a verdade impressionante. O açafrão é uma potência neurobiológica. Para entender seu impacto profundo, você deve entender a conexão entre humor, memória e decaimento cognitivo. A depressão crônica e a névoa mental persistente não são apenas falhas emocionais. São feridas físicas e neurológicas. Quando o cérebro é privado de neurotransmissores críticos, o hipocampo, o centro da memória, começa a atrofiar e encolher. Além disso, placas amiloides tóxicas se reúnem para bloquear a transmissão do pensamento. É aqui que a sabedoria antiga de Cântico dos Cânticos é vindicada por ensaios clínicos modernos. Os pesquisadores identificaram os principais compostos ativos no açafrão, conhecidos como crocina e crocetina. Esses poderosos antioxidantes dourados possuem a rara capacidade de cruzar a barreira hematoencefálica. Uma vez dentro do santuário de sua mente, eles realizam um milagre duplo. Primeiro, meta-análises e estudos duplos cegos mostraram que o extrato de açafrão é surpreendentemente eficaz na proteção do cérebro contra a agregação de placas beta-amiloides, a própria marca registrada da doença de Alzheimer. Segundo, esses compostos protegem naturalmente as vias da dopamina e da serotonina, mantendo esses produtos químicos vitais e produtores de alegria ativos em sua rede neural. Em vários ensaios clínicos revisados por pares, o extrato de açafrão altamente concentrado
Mostrou-se incrivelmente eficaz no gerenciamento do comprometimento cognitivo leve a moderado, restaurando suavemente as conexões que o envelhecimento e o estresse desgastaram. Como você pode incorporar com segurança esta especiaria divina e cara em sua vida hoje? Um pouco rende muito. Você não precisa de punhados deste botânico precioso. Infundir apenas 3 a 4 pequenos fios de açafrão puro e de alta qualidade em uma xícara de água morna ou chá de ervas por 10 minutos libera seus compostos neuroprotetores. Beber este chá dourado, algumas vezes por semana, pode dissipar suave e naturalmente a névoa pesada da sua mente. No entanto, por ser tão potente, mulheres grávidas devem evitar doses medicinais de açafrão. Como sempre, consulte um profissional de saúde qualificado antes de alterar seu regime de saúde mental ou suporte cognitivo, especialmente se estiver tomando medicamentos prescritos. Seu corpo é um templo e sua mente deve ser um jardim de vida, clareza e paz. Permitimos que o mundo moderno, processado e carregado de produtos químicos, pisoteasse este jardim, deixando-nos confusos, deprimidos e esquecidos. Mas ao retornar aos fios dourados do açafrão, honramos o design intrincado e alegre que o Criador planejou para o nosso intelecto. Por décadas, nos venderam uma narrativa trágica, que o declínio de nossas mentes, a perda de nossas memórias mais preciosas e o encolhimento físico de nossos cérebros são simplesmente os fardos inevitáveis do tempo. Depositamos nossa fé em um sistema moderno e altamente industrializado que muitas vezes gerencia os sintomas de nossa decadência enquanto ignora a causa raiz. Trocamos os botânicos puros, não refinados, e que dão vida da era bíblica por produtos químicos altamente processados, açúcares artificiais e óleos sintéticos tóxicos que desmantelam lentamente a fiação intrincada de nosso sistema nervoso. Ao fazer isso, poluímos o santuário. But you do not have to accept this narrative. You are not a victim of random biological chance. Your body is a temple, meticulously crafted by the Creator. And just as He designed the delicate physical architecture of your mind, He also designed the exact botanical tools, the sacred resins, the spices, the oils, and the seeds required to protect, repair, and sustain it. Modern science is not inventing new cures. It is simply uncovering the brilliant biological mechanisms of what Scripture revealed thousands of years ago. A escolha é sua. Você pode continuar no caminho da vida moderna processada, deixando seu cérebro vulnerável ao fogo silencioso da inflamação. Ou você pode escolher de forma diferente. Você pode retornar à sabedoria antiga do estilo de vida bíblico. Você pode reconstruir as paredes protetoras de sua mente com os próprios elementos que Deus colocou no jardim de seu design original. A cura verdadeira e duradoura começa no momento em que decidimos alinhar nossos hábitos diários com a intenção divina. A clareza de sua mente e a preservação de suas memórias mais queridas não precisam desaparecer nas sombras do envelhecimento. Você tem o poder de proteger seu templo, começando hoje. Se você está pronto para continuar descobrindo esses segredos de saúde bíblicos ocultos e aprender como restaurar naturalmente o corpo que Deus lhe deu, clique no botão de inscrição agora mesmo. Em segundo lugar, dê uma curtida neste vídeo. Ao fazer isso, você está ajudando ativamente esta mensagem vital a romper o algoritmo, alcançando milhões de pessoas que estão orando desesperadamente por cura, conforto e um retorno a uma mente sã. Finalmente, quero ouvir diretamente de você. Qual destes 7 botânicos bíblicos, incenso, canela, azeite de oliva, isopo, nozes, mirra ou açafrão, você vai adicionar à sua rotina diária primeiro? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Quando o Criador formou as intrincadas e belas vias do seu cérebro, Ele também colocou as ferramentas exatas necessárias para protegê-lo ali mesmo, no jardim de sua palavra. That's not coincidence. That's divine design.